Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês na noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que já vêm à casa e aqueles que vierem pela primeira vez. Que o nosso trabalho chegue até os corações de todos na noite de hoje. Nós vamos dar os avisos. E vamos dar os avisos conforme a sua proximidade. Na quarta-feira agora, tem um chá beneficente. Quem aqui já participou do chá? Nossa, pouca gente. Gente, é muito agradável. Agora vai ser quarta-feira, dia 27. É uma tarde, das 2 às 5 da tarde. E a turma se reúne em diversas mesas e tem bingo. Uma cartela já vem junto com o convite, e outras cartelas vai vendendo uma por uma, conforme vai passando a tarde. E vai se servindo salgadinho, fazendo sorteio. É o encontro dos amigos. Eu, por exemplo, comprei agora meu convite, ainda tem convite. Então, às vezes a gente tem que bater o papo com alguém, dar uma conversada, passar alguns momentos, é o que eu estou fazendo. Vou me encontrar com uma amiga na quarta-feira, então vou me encontrar no chá. É uma oportunidade de vocês conhecerem e também ajudar a casa. Ainda tem convite, ainda dá para vocês pensarem em alguma coisa e adquirir os convites amanhã ou até na quarta-feira de manhã, com certeza dá tempo ainda. Tá bom? Vocês não vão se arrepender, é realmente muito agradável. Agora, antes do Natal, nós vamos ter o Bazar de Artesanato. Dia 30/11, das 12h30 às 16 horas, fica aqui na frente da Porta do Paz e Amor. O pessoal que faz artesanato aqui no Paz e Amor prepara lembranças de Natal, toalha, puxa-saco, enfeites. O objetivo é que, no Natal, a gente sempre está comprando uma lembrancinha para alguém, que essa lembrancinha possa ser adquirida aqui, porque isso ajuda a nossa casa, lógico, né? Então, dia 30, das 12... Dia 30 é sábado agora, tá? Da 12h30 até as 4 da tarde, e dia 1º, no domingo, das 8 até as 11 horas, tá bom? Não se esqueçam, é uma boa oportunidade de comprar os presentes de Natal, as lembrancinhas. O que eu tenho que falar? Ah, gente, eu vou falar da sacolinha de Natal. Durante o mês de novembro, nós colocamos a sacolinha para fazer a sacola de Natal das assistidas. Todo ano, quando chega em dezembro, a gente dá 3 sacolas. Mas, na realidade, esse ano, nós percebemos que a doação veio diminuindo depois da pandemia, conforme a passagem. A vida está difícil, né? E os alimentos estão caros, né? Então, não conseguimos alcançar o objetivo, até agora, para ter 3 cestas para dezembro, janeiro e fevereiro, para cada assistida. Não conseguimos. Estamos muito longe do objetivo que nós alcançamos todo ano. Essas cestas vão ser entregues dia 14 de dezembro. Ainda dá tempo, mas, mesmo assim, para conseguir 3 cestas, está muito difícil. Então, foi resolvido pela casa continuar, focar em entregar uma cesta de Natal dia 14 e entregar a segunda cesta em janeiro e a terceira cesta em fevereiro. Então, nós contamos com todo mundo que frequenta a casa para o que não der para trazer agora em dezembro, né, que continuem trazendo, porque as cestas que não conseguirmos entregar, vamos entregar em janeiro e fevereiro. Ok? Muito obrigada. Agora, eu vou me adiantar para agradecer os kits de higiene. As famílias assistidas já receberam no sábado, tá bom? Provavelmente o Gilberto vai passar agradecendo, mas como eu trabalho junto com eles, muito obrigada, todo mundo recebeu, ficou todo mundo muito feliz, tá bom? E agora eu vou falar sobre o trabalho da noite. Vamos ver? Leitura do Evangelho, Carlos Alberto,
Vibrações gerais, Fátima Nunes. Vibrações das águas e prece final, Vera Lúcia Romei. O tema da palestra hoje é o livro Renúncia, um livro lindo, maravilhoso, de Chico Xavier, por Emmanuel, e a nossa expositora é a Brenda Nadler. Nós desejamos que vocês fiquem bem atentas, esse livro é muito agradável e a nossa expositora se preparou bem para a noite de hoje, tá bom? Um bom trabalho a todos e que todos possam sair daqui muito melhor do que chegaram, tá bom? Obrigada. Uma boa noite a todos, que o Senhor Jesus abençoe nossas palavras. Do livro o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12. A fé divina e a fé humana, um espírito protetor, Paris, 1863. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação, é a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio um estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só vira um chefe de religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem quem tem fé, ou seja, quem tem a vontade de querer e a certeza que essa vontade pode realizar-se a si mesmo. Os apóstolos, com seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje, em grande parte, já explicada, e que será completamente compreendida pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo. Agora, do livro Palavras da Vida Eterna, de Francisco Xavier, e pelo Espírito Emmanuel. O amor tudo sofre. Tudo sofre, Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7. O noticiário terrestre reporta-se diariamente aos desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias, invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças em toda parte sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, exposando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela nem se demanda. Abraça no sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura quem ama, a razão da própria felicidade. Então, por esse motivo, no amor verdadeiro não há sinal de qualquer precipitação, conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. E de nossa parte acrescentaremos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar.
elevemos nossos pensamentos ao nosso Pai Santíssimo e suplicamos para que Ele derrame todas as bênçãos para todos nós que estamos aqui no trabalho do Paz de Amor. E que também ilumine com as palavras da Brenda, que tão gentilmente preparou essa palestra, e que todas as palavras proferidas venham educar as nossas mentes, corrigir nossos erros e estimular a nossa busca pela ascensão. Muito obrigado. Deixa eu me organizar aqui primeiro. Obrigada. Tá bom aí? Todo mundo me ouvindo? Bem? Então tá ótimo. Boa noite a todos. Eu me chamo Brenda Nadler. Eu faço parte da casa, né? Frequentadora e trabalhadora da casa. Inclusive, vou puxar uma sardinha para o chá, que é um trabalho que já existe há 50 anos. 53, né? 53 anos, um trabalho que começou com a Dona Emília. Eu já estou lá há 11 anos e é uma tarde muito gostosa em que nós arrecadamos esse dinheiro, toda a ajuda, para as mulheres do trabalho de segunda-feira, no qual nós fazemos parte. Elas aprendem, são 120 mulheres, elas aprendem a costurar, a trabalhar com cabelo, corte e costura, tricô e crochê. E depois de 2 anos que elas frequentam esse trabalho, elas estão aptas a já procurarem, iniciarem um trabalho fora, né? Fora da casa de paz e amor. Ou seja, é bem, né, o que Jesus nos fala, que não adianta a gente dar o peixe, tem que ensinar a pescar. E a Casa de Paz e Amor faz isso muito bem. E esse trabalho de segunda-feira é um trabalho muito querido. Então, esse chá é para essa finalidade. E aí é uma tarde muito legal, a gente se diverte bastante. Então, estão todos convidadíssimos, tá bom? Bom, então vamos começar, né? Também estou aqui, quero muito agradecer a Marisaura, a Heleninha e todos que fazem parte da equipe de segunda-feira, por essa oportunidade, aos meus companheiros de trabalho de segunda-feira do Choque Anímico, que estão aqui sentados me dando toda uma força, para a gente conversar hoje sobre este livro, né? Renúncia. Quem já leu esse livro a título de curiosidade? Olha, até que bastante gente. Então, vamos ver se ao final da palestra vocês lerão. Bom, então aqui esse livro, eu li esse livro esse ano, mas esse livro me ronda desde os meus 12 anos, quando a minha mãe leu esse livro. E ela falou, quando ela terminou de ler, eu lembro que ela usou uma expressão: nossa, esse livro é brabo, que é uma expressão bem mineira. Eu sou mineira, sou de Uberlândia, Minas Gerais, bem próximo ali, né, de Uberaba, aquele triângulo com as letras B que não pode falar por aqui. Aí ela falou, esse livro é bem brabo, e aquilo ficou muito na minha cabeça, né? Esse livro é brabo, né? O que quer dizer esse brabo? Só que eu não sou uma pessoa muito curiosa. E eu levei 30 anos depois para lê-lo, que foi esse ano. Mas a gente sabe que nada é por acaso, né? Porque às vezes, o livro, ele também tem um dom específico de estar bem no momento certo, na hora certa, para a gente entender ele profundamente, né? E ainda mais um livro, né? Como esse aqui. E aí eu costumo dizer, ele apareceu num momento em que eu estava finalizando um câncer. Eu passei por um câncer no ano passado, de tireoide. Estou ótima, graças a Deus. Juntamente com 3 FIVs. Para quem não sabe, as FIVs são as fertilizações in vitro, né? E mais especificamente, é quando o médico pega o nosso óvulo junto com o espermatozoide e fecunda em laboratório. E essas minhas 3 FIVs não deram certo, né? Não deram certo entre aspas, tudo tem um propósito.
Então, esse livro apareceu num momento que eu sempre digo que a gente vai passar por um vestibular, né? Principalmente nós, que somos estudiosos da doutrina e que nós praticamos ela, o nosso vestibular vem em algum momento. Eu chamo vestibular de Deus. Que horas que vem esse seu vestibular aí, né? E, geralmente, quando aparece o vestibular, ele não aparece uma questão só, não. Ele aparece assim, uma conta de matemática ao quadrado, ao centro, é tudo de uma vez e misturado. Então, essas FIVs, juntamente com o tratamento de câncer, é isso. E aí, a Alcione, desse livro, também passa por um vestibular de Deus, né? Ela e os amigos dela. E aí eu me identifiquei muito com a Alcione. A única diferença entre eu e a Alcione é que ela é um espírito evoluído. Somente isso. Só tem essa diferença entre nós duas, né? Mas a gente percebe que todos nós estamos passando pelos esses vestibulares, né? Que eu chamo vestibulares de Deus, que a gente coloca em prova e em prática tudo que a gente vem ouvir, estudar, e é um chamado mesmo, né? Para a gente ver se, deixa eu ver se você realmente aprendeu essa questão, né? Tanto é que a gente às vezes passa por uma mesma prova parecida, dizem que é porque ainda a gente não captou totalmente aquela lição daquele aprendizado, né? E nós estamos aqui para passar por provas, porque justamente o planeta é um planeta de provas e expiações, e é um planeta escola, que está aqui sempre um aprendizado e um dia a dia muito, né, com muitos desafios. Bom, e aí foi muito importante, né, ter adentrado e mergulhado nesse livro, porque a Alcione, como ela é um espírito evoluído, ela não tem, né, essas provas que muitas vezes a gente tem em relação à lei de ação e reação. Na maioria das vezes, o que nos acontece ou que nos comete é por conta de uma ação que nós fizemos e estamos tendo uma reação sobre ela, né? Às vezes nessa vida e talvez em outras vidas. E dizem os estudos que a maioria dos nossos sofrimentos é relacionado a essa própria vida, né? As nossas escolhas. A gente está o tempo todo fazendo escolhas, o tempo, né? Desde se eu tomo café ou chocolate, se eu como pão ou bolacha. Num dia, a quantidade de escolhas que a gente faz num dia é enorme. Se eu viro a esquina, se eu, né? Então, imagina isso na nossa vida. A gente faz o tempo todo as nossas escolhas. E eu também falo que esse livro, ele é assim um plot twist. Eu sou atriz e na dramaturgia, né, nos dramaturgos, a gente fala essa expressão que é quando as novelas ou as séries dão aquelas reviravoltas e que você, principalmente as novelas do Manuel, ele está agora com essa novela das 8, e que se você perde um capítulo, você não sabe mais quem que fez o quê, quem é a mãe de quem. Esse livro é praticamente isso, assim, porque a trama é tão envolvida entre esses personagens, entre mãe, pai, primo, tio, avô, e que, na verdade, quando a gente olha para a TV, fala, mas isso é impossível de acontecer. Aí, quando você lê o livro, né, ou fica conversando com seu vizinho ali, mais detalhadamente, você vê que tudo é possível nas nossas vidas, e essas histórias são histórias que você fala, meu Deus, né? E aí, essa história é uma história maravilhosa, escrita, né, pelo Chico, através de Emmanuel, né? Emmanuel, ele conta essa história da Alcione, e o meu objetivo hoje não é contar a história. Por quê? Porque, se vocês forem pegar no Google, tem lá como é que chama? Resumo. Tem o resumo lá, gente. Porque são 500 e... Deixa eu ver aqui. 500 e... acho que eu anotei aqui.
527 páginas, né? Então, é obviamente que em 20 minutos a gente não vai conseguir dar conta dessa história, e mesmo porque é uma história muito profunda, com palavras muito que às vezes tem que pegar no dicionário, voltar, então é tamanha assim a obra que eu acho que um livro desse seria um estudo de uns 2 anos numa casa espírita. A gente estudaria ele uns 2 anos no mínimo, de tão profundo que ele é, né? E essa é uma série de romances em que Emmanuel ele escreve, né? Então ele escreve também Paulo e Estevão há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo. E faz parte dessa série de romances aí do Emmanuel, né? Inclusive, nessas obras todas, a maioria delas, Emmanuel conta histórias da sua própria reencarnação. E é interessante a gente pensar aqui, tem um Dados há 2000 anos, que é um outro livro, ele conta uma reencarnação dele, né, de Públio Lentulus Cornélius, ali entre o ano 32 e 79 do primeiro século cristão, e ele falha nessa reencarnação. É muito interessante. Eu estou contando esse detalhe porque, ao final da palestra, a gente vai voltar um pouquinho nesse assunto. E nesse livro, ele é padre João Damiano, ele é um vigário de São Vicente de Paula, né, da igreja de São Vicente de Paula, de Ávila, lá na Espanha. Porque essa trama, ele até, aqui na primeira parte do livro, é tão interessante porque ele coloca aqui, porque se dá em história real, século de Luís XIV, né, se passa nos anos de 1715 e 1636, em França, Espanha, Irlanda e Américas, heroísmo e martírio de Alcione. Então, essa história vai, volta, vai por todos esses lugares. E é muito legal, porque você fica vendo como que isso se dava naquela época, né? De navio, obviamente, e como que se chegava. E tem um momento desse livro que ela encontra, depois de anos, sem telefone, sem Wi-Fi, sem nada, encontra lá na Espanha. Então, é a providência, né, divina colocando ali um ao outro para vários reencontros. Ou seja, a gente não precisa de Wi-Fi para encontrar ninguém, entendeu? Bom, aí o que acontece? Essa obra fala muito opa, desculpa que está falhando aqui. Deixa eu ler a palavra, perplexidade humana, né? Fala das nossas falhas e das virtudes já conquistadas, da ação de Deus em nossas vidas, dos planejamentos reencarnatórios, o quanto não estamos sós. Com o autoconhecimento, como o autoconhecimento nos encoraja a seguir em frente, e do contrário também acontece, porque devido às ilusões humanas temos atitudes que custam vidas. Mostra o apego e o desapego das pessoas e de coisas. E faz a gente questionar conceitos, atitudes e, principalmente, indaga onde estamos, por que estamos e para onde queremos chegar. Então, vamos começar? Eu vou abordar o prefácio e uma parte da primeira parte do livro, porque o livro tem 2 partes, que eu achei bem interessante para trazer, e o restante vai ser com vocês. Bom, então Chico contava com seus 32 anos, e no dia 11 de janeiro de 1942, Emmanuel termina o prefácio em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em uma obra de 82 anos atrás, né? E Emmanuel diz no prefácio: este é um livro de sentimento para quem aprecia a experiência humana através do coração. Em particular, falará a todos os que se encontrem encarcerados, sentenciados, esquecidos daquele amor que cobre multidão dos pecados, consoante os ensinamentos de Jesus.
A maioria dos aprendizes do Evangelho deixa-se tomar em sentido absoluto pelas ideias de resgate escabroso, olho por olho, ou então pela recuperação de recompensas na terra ou no céu. Então, chama a atenção, muitas vezes, quando a gente olha para o lado e fala, fulano deve estar passando por isso, porque, olha, deve ter cortado o dedo de outra pessoa na outra vida. É o nosso julgamento, né? Que a gente faz a todo momento. E ele vem mostrar para a gente que não é bem assim. Que a lei, obviamente, a lei da justiça acontece, a lei de ação e reação, mas não é tão olho por olho, dente por dente, como a gente imagina que seja. Porque, justamente, a Alcione, ela não teria nenhum resgate e ela passa por cada provação e por cada dificuldade, sendo que ela só simplesmente veio por amor, né? Então, quando a gente olha para o lado, a gente não pode ter esse julgamento porque a gente não sabe de nada, na verdade, né? A gente não é Deus e a gente não tem essa sabedoria de entender como que as coisas funcionam para até nós mesmos, né? Passando, por exemplo, quando eu passei por esse câncer, de uma certa maneira eu achei que fosse algo, meu Deus, mas por que eu somatizei, né? E pode ser uma somatização, claro que pode, mas é o auto-perdão, né? Não sei se somatizei, não interessa, o que interessa é o que eu faço a partir de agora, né? A gente tem duas opções. Quais são essas opções? Lutar ou não lutar? Então, esse livro fala muito sobre isso também. E aí ele completa. Aqui comentam-se reencarnações criminosas. Ali esperam-se tão só prantos amargos. Além, existem corações anelantes de remanso e ocioso pousio. Bom, aí eu fui ao dicionário, né? Porque não entendi nada o que ele quis dizer sobre isso. O que ele quis dizer? Que, então, aqui comentam-se reencarnações criminosas. Ali esperam-se tão só prantos amargos. Além, existem corações anelantes, corações ofegantes de remanso, que significa em descanso, ou seja, você está ofegante, mas você está em repouso, e ocioso pousio. Ocioso pousio, na agricultura, é um terreno que ele fica estacionado uns 2 anos, para depois vir uma nova sementeia e todo um tratamento para ele ficar fértil. Ou seja, existem corações que estão ofegantes e parados, mas que estão ainda esperando o momento de aflorarem, um momento fértil para poderem crescer. E aí ele volta. A esperança e a responsabilidade parecem tesouros esquecidos. É razoável que se não possa negar o caráter incorruptível da justiça. Porém, não se deverá esquecer o otimismo e a confiança, a dedicação e todas as energias que o amor procura despertar no âmago das consciências. Para as almas sinceras que ainda solucem nos laços do desânimo e desalento, a história de Alcione é um bálsamo reconfortador. Bom, isso é uma parte, né, obviamente, do prefácio, e aí a gente então adentra aqui o capítulo da parte 1, que começa com uma reunião de sacerdotes. Parece né, a gente pode colocar ali como um umbral, é claro que a gente sabe que esse nome umbral é só uma forma, mas que não é um lugar, ele é concreto, lógico, mas ao mesmo tempo ele não é estagnado, e existem vários locais, e ele coloca aqui como estava tendo uma reunião que dava a impressão de um país de exílio, triste, destinado a criminosos condenados a penas ingratas. Nessa reunião, esse grupo estava falando da dificuldade que era reencarnar, porque havia o véu do esquecimento. E que eles estavam muito preocupados. Por que, né, que tem essa questão do véu do esquecimento? Porque eles já haviam falhado em outras vidas, e esse véu do esquecimento não os ajudaria na reencarnação.
E aí, eles já tinham sentido um chamado para que eles logo estariam reencarnados, esse grupo, né? E aí, dentro desse grupo, tinham 2 amigos, e eram os que estavam comandando essa reunião, chamado Meandro e Pólux. Até num determinado momento dessa reunião, Emmanuel escreve assim: Pólux, todavia, que Pólux vai ser Carlos. Jesus, amado, já? Meu Deus! Que Pólux vai ser Carlos, que é o grande amor de Alcione, né? Então, ele fala assim: todavia, ainda ali ficou longos minutos a meditar na magnanimidade do Altíssimo e na magnitude do porvir. Não percebia a presença sublime da entidade envolta em luz que se conservava a seu lado, em atitude carinhosa nas profundas emoções que lhe apoderaram do espírito, conduzindo-o às reminiscências do pretérito remoto. Naquele instante, sentia-se tocado por sentimentos intraduzíveis. Por que razão havia caído tantas vezes ao longo dos caminhos humanos? Numerosas lutas sustentara a fim de unir-se a Deus para sempre, através do amor purificado e divino. Experiências laboriosas haviam empreendido no Evangelho de Jesus para servi-lo em espírito e verdade, e, contudo, na luta consigo mesmo, as paixões subalternas sempre saíam vencedoras, em sinistros triunfos. Em que constelação permaneceria Alcione, a alma de sua alma, vida de sua vida, e recordava as renúncias e sacrifícios dela em prol da sua redenção, lembrando que se a sua alma de santa estava sempre repleta de abnegação, ele por si fora quase invariavelmente frágil e vacilante, agravando os próprios fracassos. Principiaria de alguns séculos a tarefa de resgate e aperfeiçoamento sobre a claridade do Evangelho de Jesus. Da claridade do Evangelho de Jesus. Procedera nobremente até certo ponto, mas num instante de coroar a obra para a vida eterna, caíra miseravelmente como um criminoso comum. E aí ele sente a presença dela, vou encurtar, ela vai envolvendo e ela aparece para ele. E é lindo o que eles dizem um ao outro, que depois vocês vão ler. Eu só vou dar um gostinho aqui rapidinho, porque é muito bonito mesmo. Ela fala: Jesus nos abençoará nossas esperanças, exclamou afetuosa. Nós saímos junto do mesmo sopro de vida, chegaremos juntos aos braços amoráveis do Eterno. Pólux soluçou convulsivamente. Esperar-te-ei, disse ela, através dos caminhos do infinito. Lutarei ao teu lado nos dias mais ásperos. Dar-te-ei as mãos sobre os abismos tenebrosos. Perdoaste-me como sempre? Indagou Pólux. Aí ela responde: os que se amam fundem as almas no entendimento recíproco. Deus perdoa, concedendo-nos a oportunidade da redenção. E nós compreendemos uns aos outros. E, evidenciando o desejo de restaurar as energias do amado, continuou: quantas vezes também caí nas estradas longas e ríspidas? Acaso tenho um passado sem mácula? Não és o único a padecer nos resgates justos e penosos. Milhões de almas, neste mesmo instantes, clamam as desventuras do remorso e invocam as bênçãos do Altíssimo para o trabalho retificador. E não será razão de infinita alegria a certeza da concessão divina para recomeçar? Já recebeste a permissão do Senhor para o reinício da luta. Avizinha-se um instante bendito do retorno à tarefa e pensaste, acaso, nas torturas imensas de quantos, neste minuto, se sentem oprimidos e amargurados na expectativa ansiosa de alcançar a dádiva que já obtiveste? Então, meus irmãos, a gente está falando de amor. E amor, uma das irmãs e filhas do amor, é a renúncia. Esse amor pode ser, nesse caso, né, de um homem para uma mulher, de filhos para com seus pais, de pais para com seus filhos,
de pessoas distantes, que talvez a gente nem tenha uma consanguinidade. A questão é que o amor, ele, como diz, né, é Saulo, tudo porta, tudo crê. Que nós possamos encontrar mais amor em nossos corações, mais vontade de amar a nós mesmos, principalmente, e aos outros, para que a gente possa ir galgando e sermos pessoas que amamos em irmandade. Para finalizar, eu vou falar uma poesia cantada, e essa poesia foi uma poesia que Emmanuel, quando lá ele foi Públio Lentus, ele se encontrou com Lívia, que também era uma grande alma sua, né? Uma grande alma com as suas afinidades. E eles se casaram, e foi lindo o casamento. E ele, no auge do seu amor, escreveu essa poesia. E aí depois vocês vão ler o livro também há 2000 anos para saber o que aconteceu, que não foi nada fácil. Então eu encerro com essa poesia que fala sobre o amor. Então eu agradeço imensamente a todos vocês, que nós possamos nos amarmos mais. Alma gêmea da minha alma, luz de flor de minha vida, das belezas da amplidão, quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, ter-se-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade dos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade do céu.
emoção, né, pessoal? A Brenda foi muito fofa com as suas palavras e agora com essa linda canção que fala do poder do amor. E é com esse amor que nós vamos pedir para que os médiuns se posicionem e vamos iniciar agora os passes. E assim mentalizando uma luz muito intensa, muito bonita, que toca o topo da nossa cabeça, no centro de força coronário, e intensifica a nossa ligação com o plano espiritual, com o nosso ser espiritual, com a nossa consciência. Essa luz agora vai e toca a nossa testa, o centro de força frontal, e vai clareando os nossos pensamentos, nos permitindo escutar as inspirações trazidas pelos nossos protetores espirituais. Essa luz alcança nossa garganta, nosso centro de força laríngeo, e ela promove a harmonia das nossas palavras, para que sempre saia de nossa boca falas construtivas, prudentes e amorosas. Essa luz toca o nosso coração, ai, que está tão emocionado. Esse centro de força cardíaco, que traz a paz para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, afastando mágoas, tristezas, rancores, potencializando a nossa capacidade de perdoar e de amar e de amar. Essa luz toca agora os órgãos do complexo digestivo, envolvendo todos os órgãos e transformando as dificuldades que remoemos constantemente em aprendizados e ensinamentos que nos possibilitam evoluir um pouquinho. Essa luz intensa toca agora os órgãos reprodutores, provocando o equilíbrio dessa energia criadora. Essa luz vai agora envolvendo o centro básico, bem na metade, assim, na altura da nossa cintura, envolvendo a coluna vertebral, que é um centro de força que canaliza as energias da Terra e nos torna mais seguros, mais firmes, para sustentar as provas e expiações que vamos encontrando pelo nosso caminho. E chegando novamente ao topo da nossa cabeça, essa luz intensa se fecha e nos reabastece, nos fortalece para a semana inteira. E assim, depois que fomos envolvidos por esse amor, pela espiritualidade aqui presente, que tratou a cada um de nós conforme as nossas necessidades, nós vamos agora usar dessa energia para fazer as nossas vibrações e enviar a todos os irmãos que necessitam, irmãos que estão doentes, irmãos que estão desempregados, irmãos que estão passando as provações das guerras, das mudanças planetárias. Vamos envolver a todos esses irmãos com esse amor. Vamos enviar esse amor para os nossos lares também, para que a harmonia, a paz se faça presente, pois estamos aqui com esses familiares para evoluirmos.
Vibremos carinhosamente por esta casa de paz e amor, por todos os trabalhos, pelo evento que teremos agora, quarta-feira, dia 27, pelas casas co-irmãs, e vibremos por todos nós, para que possamos estar aqui novamente na próxima semana. E assim, nos mantendo nessa energia amorosa, vamos envolver a Vera Lúcia, que fará a fluidificação das águas e a prece final. Que assim seja, graças a Deus. E assim, prosseguindo com as nossas vibrações, que possamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre amado Jesus, a espiritualidade que aqui já se encontra para fazer a vibração das nossas águas, agradecendo este momento, que possamos mentalizar a nossa Mãe Natureza, onde nos oferta tanta beleza, tantas ervas medicinais, tantos galhos, folhas, flores, tudo que esses irmãos recebem com amor para que transformem em medicação para as nossas águas, para as nossas necessidades. E que essa Mãe Natureza envolva todos, agradecendo sempre a espiritualidade dos nossos pretos velhos, caboclos e índios, dos físicos, biólogos, farmacêuticos, que manipulam todos os lenitivos colhidos, tantas ervas medicinais, para que sejam transformadas em medicação, e que cada um nesse momento mentalize o seu vasilhame, aquele que não trouxe, pense, mentalize os seus filtros. Vamos mentalizar também os idosos, os enfermos, os moradores de rua, que nesse momento recebam também todos os benefícios dessa Mãe Natureza. E assim, sempre agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que ali esteve sempre visualizando e trazendo a todos nós o necessário. Sejamos sempre gratos por esses caravaneiros e por toda essa espiritualidade bendita. Gratidão, Mestre amado Jesus. E que agora possamos agradecer ao nosso Pai Maior, a Jesus, a toda essa equipe espiritual que nos acolheu na noite de hoje, e que possamos todos retornarmos aos nossos lares, agradecidos por tudo que nesta noite recebemos. E que Jesus abençoe a todos ao retornar para os seus lares. Que assim seja. Uma boa semana para todos, com muita paz, saúde e muito trabalho. Que assim seja. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.